Na sua totalidade, ninguém explica Deus. Fala pra Mas eles, Deus deu um princípio. Deixa eu do que soltar uma ele é. heresia aqui. Deus pode ser explicado. Olha lá. Eita, olha lá, pessoal. Eita, bravo. Coloca aí, escreve aí. Deus pode sim ser explicado. A gente não vai conseguir explicar a onipotência. Ele é todo poderoso. Ou seja, se ele é todo poderoso, não tem um limite para o poder de Deus. A gente não consegue explicar a onisciência. Como explicar alguém que sabe de todas as coisas? Ele sabe passado, presente e futuro. E sabe de todas as coisas, o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer em todos os lugares. E desde o Nós não podemos explicar a onipresença. Como explicar um Deus que está no céu, ao mesmo tempo está na terra, ao mesmo tempo que está aqui, está lá no Japão? Como Mas que eu falei, na explica sua isso? totalidade, Não ninguém tem vai como. explicar Deus. Não tem Mas a E o que ele faz humanidade, a humanidade sempre quis uma forma explicável de Deus, uma forma compreensível de Deus, Sinais. uma forma entendível de Deus. Como eu entendo quem Deus é? Como eu explico como é Deus? Tem como, pô? É só olhar para Jesus. Jesus, ele disse assim para os discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Meu pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Foi quando Filipe perguntou: Senhor, nos mostra o Pai, isso nos basta. E Jesus fala: Filipe, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem me vê também está vendo o Pai. Jesus, ele é a forma entendível, a forma compreensível e a forma explicada de Deus. Você quer conhecer a Deus? Leia o Evangelho, estude sobre a biografia de Jesus, porque Jesus é a forma explicada de Deus. Como Jesus amou, Deus ama. Como Jesus foi justo, Deus ele é justo. Como Jesus perdoa, Deus perdoa. Então, em Jesus, a gente vê a forma explicada de Deus. A forma encarnada A forma compreensível, a forma entendível. Você entende, você compreende Deus olhando para Jesus. Porque ele disse: eu estou no Pai, o Pai está em mim. E Jesus o Pai e eu somos um, né? Eu ensino o que aprendi do Pai. Nada que eu faço seria feito se não fosse pelo Pai. Tem uma parte também que Jesus disse, antes que ele estivesse aqui, a glória, né, que eu tinha antes de estar aqui. Olha Meu aí. Deus, você é doido, cara. Está escrito, tremendo. João, capítulo 1, está escrito assim que no princípio ele era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre os homens. Ou seja, o próprio Deus se fez carne e habitou entre os homens. Então, essa canção, Ninguém Explica Deus, entre aspas, sim. Deus pode ser explicado em Jesus. Você quer uma explicação melhor sobre Deus? Não vai para uma faculdade teológica específica. Vai viralizar esse pedaço Entendeu? aqui. Você quer uma forma explicada sobre Deus? Olhe para Jesus. Veja a vida de Jesus. É isso. Ele é o Deus explicado. Ele é agora o Deus. tá tendo uma briga, vamos dizer assim, uma divergência, né, do unicismo agora. Tá pegando, né, cara? Tá pegando fogo isso aí. Poxa, cara. voz da verdade, ou é irmão. trinitariano ou é unicista? O trinitariano, na verdade, é uma linguagem antiga para a Trindade, né? A Trindade é uma linguagem mais recente. Rapaz, o Carlos Moisés, ele defende o unicismo já há tempo, né? É que agora com a mídia, né, com a internet, tá indo mais longe. Mas eu entendo os unicistas, cara. Não é fácil você acreditar em um Deus que se manifesta de 3 formas. Mas, biblicamente, existe um Deus, o Todo-Poderoso, que se manifesta de 3 formas. O unicismo não acredita no Pai, na existência do Pai, no Filho e do Espírito Santo, que são um que se manifesta nos 3. Ele só acredita no Deus eterno, Pai da eternidade, o Senhor, o Jeová, o Adonai. Perfeito. Assim os judeus também acreditam. Então, assim, nós que acreditamos na Trindade... Mas Jesus fica onde? Pegamos a base desde o Gênesis. Quando no Gênesis o próprio Deus fala: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Já não estava sozinho. E ele não falou isso para os anjos. Porque não existe na Bíblia nenhuma referência que os anjos têm a imagem e semelhança de Deus. Então, quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, acreditamos que ele falou com o Filho e com o Espírito Santo, em que a Bíblia faz menção que o Espírito Santo já se movimentava sobre a face das águas, quando havia trevas sobre o abismo. No Novo Testamento, nós temos algumas referências, como em Mateus capítulo 3, quando Jesus é batizado das águas e sai das águas,
o Espírito do Senhor vem em forma corpórea de pomba e pousa sobre Jesus, e ouviu-se uma voz nos céus que dizia: eis aí o meu filho amado em quem me compraz. Então o filho saiu das águas, o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba e o Pai falou. Então, assim, como explicar de forma compreensível para que leigos intelectuais entendam a Trindade? O Sol. Existe o Sol, os raios solares que refletem em nós o calor. Existe o Deus eterno que se manifesta como raio solar no Filho e reflete em nós o calor através do Espírito Santo. Na linguagem mais simples, explicando a Trindade, o ovo é 3 em 1. Você tem o ovo, você tem a clara e você tem a gema. Ou seja, é um, mas que se manifesta de 3 formas. A própria água, né? A própria água. Sólido, líquido e gasoso. Então, Não se deixa de ser manifesta- H2O em todas, mas... sólido, líquido e gasoso. Se manifesta de 3 formas, de 3 maneiras. Então, Sim. assim, E tudo Deus fez de 3 formas, né? e você vai Se pegar a for pegar. Bíblia, né? Você vai pegar a Bíblia. Deus se manifestou no Antigo Testamento, o Filho se manifestou no Novo Testamento e o Espírito do Senhor está conosco hoje para concluir a missão. Uhum. E até a consumação dos séculos em que o Espírito estará conosco. Então, essa é a ideia e é a proposta da Trindade. Não são 3. Apesar que muitas pessoas falam Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, quando eu falo assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dá a entender que são 3 deuses. E nós adoramos 3 deuses. E não é isso. E não é isso. Só E nós Deus. acreditamos em quê? Nós acreditamos em um Deus que se manifestou no Filho e se manifesta pelo Espírito Santo. Tanto é que Deus está presente em todo o ministério de Jesus. E o Espírito Santo também. Sim. Tanto é que tem uma passagem que me toca muito, que é poderoso, quando Jesus entrega, o Jesus entrega por um sopro o Espírito Santo de Deus para os apóstolos. Tá lá Sim. em João, capítulo 20, versículo 22, que vou até ler. Que diz assim: e tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Meu Deus, Isso é cara. forte. Não tá lá em Atos só não. Tá antes de Atos. É isso aí. Tá antes de Atos. Imagina Jesus assoprando em você agora. Recebei o Espírito Santo. É que é uma discussão muito grande, né? Existem religiões e pessoas que não acreditam na divindade de Cristo. Sim. Outros não acreditam também na divindade do Espírito Santo. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, o Espírito Santo é só uma força ativa de Deus. Ele não é o próprio Deus, é só uma força ativa de Deus. Para muitos, Jesus não é o próprio Deus, ele é um anjo, ele é um arcanjo. Dizem que Eu era tava Miguel também, tem uma Eu discussão. tava até conversando né? com Tem. um pastor no final de semana que ele falou que uma vez ele falou pro testemunho de Jeová. Ele fala, acho que é Atos 3 ou Atos 4, que Jesus fala, vai na cidade e Deus, meu testemunho, né? Ele fala, se você acredita nessa palavra e você fala que Jesus não é Deus, por que você está dando testemunho de Jesus, então? É porque Verdade. muitos acham e pensam que Jesus foi um cara muito inteligente, foi um homem de muita sabedoria, Foi mais um profeta. foi mais um profeta, mas não que era o Messias. Os judeus não acreditam Os que judeus. Jesus é o Messias. Alguns, né? Eles estão aguardando o Messias até hoje. A maioria, né? A maioria. Não alguns, a Sim, a maioria. Dos judeus mesmo, eles estão aguardando Jesus hoje. Os ortodoxos, né? Os messiânicos já Alguns acreditam, creem né? em Já Jesus, acreditam. né? Alguns creem. Então, assim, Sim. mas para nós, Jesus é o próprio Deus que veio encarnado. Como a própria Bíblia diz. Sim. Ele era o Verbo, estava com Deus, era Deus e se fez carne. E o Espírito Santo, nós temos essa promessa do Antigo ao Novo Testamento, uma promessa do próprio Cristo, o Espírito da verdade que habita em vós e daqui a um tempo estará em vós. O mundo não pode receber porque não o conhece, mas vocês já o conhecem, porque e já os habita em tendes vós. visto. Já tenho de os visto, habita em vós e estará com vós. E aí nós acreditamos que a manifestação e o agir do Espírito Santo, o cumprimento dessa promessa se tornou uma realidade a partir de Atos 2, quando cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos unânimes em oração, de repente veio do céu
um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu aquela casa, e foi distribuída entre eles línguas repartidas como de fogo, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, assim, o Pai no Antigo Testamento, o Filho no Novo Testamento, o Espírito Santo desceu em Atos dos Apóstolos e continua conosco, mim, estará conosco até a O consumação. texto que mais explica isso é quando você pega a primeira João capítulo 5, versículo 8, que fala: três são que testificam no céu. É Deus, a palavra e o Espírito. Os três são um, né? Assim como na sequência no 9 ele fala: e são três que testificam na terra. O sangue, a água e o Espírito. Os três concordam em um. Ou seja, Sim, há uma divergência. E a palavra não é letra, não é a letra, é Cristo. é Cristo. Cristo. É A Cristo. palavra é ele, a verdade é ele, o caminho é ele. É Cristo. Não tem. A palavra estava no início. Deus, com a sua palavra, criou os A céus. palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Era Deus. É o verbo, a palavra, né? Agora, E o uma verbo coisa se fez também- carne, a palavra se fez carne.